Alô pessoal, estamos mais uma vez aqui com vocês para o Momento OAB, dicas aí imprescindíveis para a tua primeira fase, para a tua aprovação. Hoje eu vou te dar dicas a respeito das características, pelo menos as principais, do inquérito policial, que é aquela fase extrajudicial, né, que antecede aí denúncia ou queixa na persecução crimes. Vamos lá. Primeira característica do inquérito policial. O inquérito policial ele é um procedimento escrito. Artigo 9º do Código de Processo Penal. É óbvio que eu não posso ter um inquérito policial de forma oral. Então, o inquérito policial ele é um procedimento escrito. Lá, inclusive, no artigo 9º fala que será reduzido a escrito ou datilografado. Substitua datilografado da época aí, da década de 40, o código é de 1941, por digitado, ok? Primeira característica, escrito, procedimento escrito. Segunda característica, dispensabilidade do inquérito. Ou seja, eu posso ter uma ação penal, seja de ação penal pública ou de ação penal privada, sem a existência prévia de um inquérito. O inquérito ele é prescindível, ou seja, ele é dispensável. Se o promotor tiver em mãos a justa causa, a prova de materialidade e o indício de autoria, o promotor, ação penal pública, óbvio, ele já pode oferecer de plano a denúncia. Artigos para você fundamentar, isso cai muito em prova da OAB, eles podem te perguntar isso, inclusive até em prova de X, prova objetiva, te mostrar um desses artigos. Artigo 12, artigo 27, artigo 39, parágrafo 5º. Artigo 12, que pode dizer que pode servir de base ou não o inquérito policial a denúncia ou queixa. Então, se pode servir de base, às vezes pode também não servir de base, ele é dispensável. Artigo 27, delatio criminis simples, qualquer pessoa do povo pode levar a conhecimento do MP a existência de um crime e indícios de autoria, não precisa de inquérito. E artigo 39, parágrafo 5º, fala de forma expressa que com a representação, no caso de ação penal pública condicionada à mesma, pode o promotor já com essa representação ter em mãos os subsídios mínimos de prova de materialidade e indício de autoria, dispensando, inclusive está expresso, o MP dispensará o inquérito policial. Dá uma olhada aí no teu artigo 39, parágrafo 5º do CPP. Então, escrito, dispensabilidade. Terceira característica, o inquérito ele é sigiloso, artigo 20. Por que eu tenho que preservar o sigilo? Para elucidar os fatos, senão não chego a lugar nenhum. E, obviamente, para salvaguardar o princípio de estado de inocência. Não posso tratar o indiciado como se culpado já fosse, porque nem réu ele é no processo criminal. Sempre lembrando que o advogado tem acesso, sim, aos autos do inquérito policial. Isso está previsto, né? Isso está previsto pelo artigo 7º, inciso 14, que foi alterado recentemente, vou pedir até para jogar na tela, pela Lei 13.245, que alterou o Estatuto da OAB. A Lei 13.245 deste ano, 2016, alterou o Estatuto no artigo 7º, inciso 14. Hoje, em qualquer instituição, não só delegacia, hoje, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, o advogado pode examinar autos de prisão em flagrante, de investigações de qualquer natureza, pode ser um processo disciplinar administrativo, findos em andamento ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Posso até inclusive escanear ou tirar uma foto no meu celular. Vem comigo. Cuidado! O próprio estatuto, que foi aqui, o próprio estatuto da OAB, 8.906 de 94, diz no seu artigo 7º, parágrafo 10, ok? 7º parágrafo 10, que se houver qualquer tipo de sigilo nessa investigação, quebra de sigilo financeiro, quebra de sigilo fiscal, tributário, nesses casos o advogado precisa sim, é imprescindível que ele demonstre ter mandato, procuração. Tem que estar munido de mandato de procuração. Se houver sigilo, precisa de procuração. Se não houver sigilo, pode consultar mesmo sem a procuração. Tá claro? Alterações da Lei 13.245 de 2016. Uma próxima característica da
inquisitividade. O inquérito ele é inquisitivo. O que significa isso? Não existe contraditório no inquérito, não há acusado. A figura do investigado é uma fase simplesmente informativa, que não precisa nem existir. Toma muito cuidado com o que eu vou te falar. Existe um caso que a lei prevê contraditório em inquérito policial. É o inquérito para expulsão de estrangeiro, tá claro? Uma próxima característica, o inquérito também ele é oficial, porque quem preside o inquérito é um órgão oficial, é a Polícia Judiciária, ou a Polícia Civil, ou a Polícia Federal, artigo 144, parágrafo 4º da Constituição. Característica da autoritariedade, também ligada à oficialidade, é uma autoridade pública, o mesmo artigo 144, parágrafo 4º da Constituição. Não confunda essa. Característica da oficiosidade. Oficiosidade. O que significa isso? Se eu tiver um crime de ação penal pública incondicionada, que é a regra, né, quando a legislação não diz nada, o legislador fica omisso, o crime de ação penal pública incondicionada, os crimes dolosos contra a vida, por exemplo. Neste caso, o delegado de polícia deve instaurar de ofício, por meio de uma portaria, o inquérito. Então, oficiosidade, ex ofício ele tem que instaurar. Artigo 5º, inciso 1 do CPP, característica da oficiosidade. Não confunda com oficialidade, que é órgão oficial. Outra característica que é muito comum em exame de ordem, característica da discricionariedade. O inquérito ele é discricionário por parte da autoridade policial. A autoridade policial, ela pode, presta atenção, a autoridade policial, ela pode conduzir a linha de investigação de acordo com oportunidade ou conveniência. Ela pode negar uma diligência ou uma perícia que foi requerida pelo ofendido ou pelo advogado do indiciado, desde que haja dentro da legalidade, pode o delegado assim o fazer. A única ressalva, exame de corpo de delito, artigo 184 do CPP, o exame de corpo de delito, se não realizado, não pode ser negado. E por fim, nossa última dica aí, vem comigo, a característica da indisponibilidade, ou seja, uma vez instaurado o inquérito policial, não pode ser arquivado pela autoridade policial, artigo 17. Então vem comigo aqui na câmerazinha. Se foi instaurado o inquérito policial, o delegado não pode mandar arquivar autos de inquérito policial. Característica da indisponibilidade. Quem arquiva é a autoridade judiciária a requerimento do promotor de justiça. Grande abraço, até a tua aprovação, até a próxima, estamos juntos, José Carlos. Estamos juntos, José Carlos. Tchau, tchau.